Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Meu nome é Anderson, engenheiro mecânico, graduado em Fortaleza, na UFC, com especialização em engenharia automotiva na Universidade de Modena e agora num doutorado aqui na Universidade de Brescia, na Itália. E esse talvez, eu não tenho certeza, talvez eu faça um vídeo com as minhas fotos, né, desse meu período no mestrado, mas esse talvez seja o último vídeo que eu queria fechar ali o arco, né, fechar nessa história, né. Eu meio que fiz isso no vídeo passado. O vídeo passado eu falei ali de como eu me formei, enfim. Se você acompanhou até aqui, viu todos os vídeos, você sabe mais ou menos como foi caótica aquela experiência. Mas o que eu queria comentar aqui hoje não era sobre mais sobre isso, mas o que ficou, né? O que ficou? O que sobrou, né? O que agregou, né? Obviamente, pô, um mestrado na UFC ou na Unimore em engenharia automotiva agrega muito, né? Ainda que eu tivesse que eu tenha tido todos esses problemas, né? Muita coisa posso dizer que ficou, né? Mas eu queria começar por uma autoavaliação, né? Uma autoavaliação minha, depois eu faço alguns comentários sobre o curso, né? Com relação a mim, depois de tudo que eu passei lá e agora olhando com uma pequena distância, eu acho que a mim faltou ali, ficou claro que eu não me adaptei, né? Assim, ao novo método de, de ensino que eu estava sendo submetido. As provas aqui, elas têm uma outra metodologia, né? Eu estudei sempre em Fortaleza, né? Em escolas cearenses, depois fui para a Universidade Cearense, né? Pública, federal. Mas o método de ensino ele nunca mudou drasticamente, né? Pra gente que é da engenharia, o método de ensino na universidade, pelo menos até a minha época, era cálculo. Então você estudava como fazer esses cálculos, quais são os métodos, qual é a teoria por detrás do cálculo para fazer o cálculo, né? Aqui não. Aqui se foca mais em você decorar a teoria, né? E eu não conseguia me adaptar a isso. Quando eu finalmente entendi isso, que nem demorou muito, sabe? Eu acho que ali no fim de 2022 eu já tinha ali uma percepção que o meu método de estudo não estava bom e eu precisava mudar, e eu já havia mudado. Eu acho que no mês de 2022 eu já havia virado a chave. Mas eu acho que a condição psicológica que eu entrei, né, da extrema preocupação, da pressão por pontos para que você não perca a bolsa ou que a sua bolsa não seja interrompida, e aquele desespero, e aqueles pensamentos de tipo, eu perdi, vou perder tudo, né? Eu ainda entrando, estudando da forma que os outros meus colegas italianos estudavam, eu não estava indo para frente. Então acho que faltou aí essa flexibilidade, sabe? E isso é uma coisa até que eu vou comentar hoje. Hoje eu vou fazer tá, eu deixei na postagem do canal uma apresentação que eu vou fazer para a Universidade Estadual do Ceará de Iguatu, do campus de Iguatu, né? Eu vou falar de como eu entrei lá na UFC. Depois eu vou gravar e vou deixar aqui para vocês. E me faltou essa flexibilidade ali de entender isso e de mudar logo. E eu tenho muita dificuldade com relação a isso. Sabe, eu tenho dificuldade de. Eu tinha não. Não, eu não tenho mais tanto como eu tinha antes, mas eu tenho dificuldade de estudar conteúdos diferentes no mesmo dia, sabe? E aqui, dado o volume de conteúdo, você precisa ser flexível.
E eu não tinha essa flexibilidade, eu era muito travado. E isso me atrapalhou muito. Veja, se um dia eu tinha um conteúdo de Vehicle Dynamics e materiais para estudar, eu ia estudar um dia Vehicle Dynamics e no outro dia materiais, né? E isso atrapalhava muito. Eu não tinha flexibilidade de estudar os dois. E se um conteúdo eu estudava fazendo cálculo e o outro eu estudava lendo, eu tinha muita dificuldade de mudar esse método de estudo. E isso me atrapalhou demais, né? Me atrasou muito e eu perdi muito tempo com isso. Por outro lado, eu a minha disciplina conseguiu e o meu foco conseguiu me fazer que ainda sobre esse estresse mental, sobre esse estresse psicológico de você não ter, de doer, sabe, doer internamente você fazer essa mudança, a minha disciplina me ajudou a fazer isso, né? Eu fiz debaixo de porrada interna, evidentemente, algumas vezes externas, né? Eu fiz, né? Então, ao mesmo tempo que eu não fui um cara flexível, eu consegui ali, na base da porrada, né? Que muitas vezes é quando a gente muda, né? Quando a gente leva surra de meritocracia, né? Consegui, na base da porrada ali, introjetar uma flexibilidade que até então eu não tinha, né? Eu também vejo um grande problema, que é um problema que eu ainda tenho hoje, que é a minha bateria social exaurida. Quando eu cheguei aqui, eu costumo dizer que para quem faz universidade, ainda está na graduação, existem duas formas de encarar a graduação. Uma quando você entra logo depois da escola, depois do ensino médio, e a outra quando você entra ali depois que você passa dos 25 anos. Por quê? Quando você entra no ensino médio, você tem muita energia. Você vem jovem, sabe? Você vem esperto, sabe? Quando você já entra mais velho, você já não tem tanta bala para gastar. O seu esforço, ele começa a ser contado. Você começa a dosar o esforço. Sem falar que quando você entra na universidade com mais de 25, de preferência ali já perto dos 30, você começa a se sentir defasado em relação aos outros estudantes. E spoiler, você está defasado. Porque esses outros estudantes têm outros métodos. Às vezes pode ser até da mesma cidade que você, mas por serem jovens, conhecem outras metodologias, não necessariamente dadas na escola, principalmente hoje com internet, chat GPT e afins, e eles conseguem obter mais resultados, mais rápido, mais eficiente e melhores que o seu, no caso meu. E isso eu venho vendo, desde quando eu larguei a trola, voltei para a universidade. Voltei assim, passei a me dedicar seriamente à universidade. Eu vi a minha defasagem de frente a quem era mais novo. Aqui isso também teve. Então toda essa rigidez minha me atrapalhou muito. Mas felizmente a disciplina, já o amadurecimento me ajudou. Mas tem um outro ponto fraco que me pesou muito. Como eu sou uma pessoa de bateria social muito baixa, o que aconteceu? Eu não fiz muitos contatos, eu não fiz muitas amizades. Eu ainda estou aqui na Itália, eu não tenho amigos, né? Eu tenho bons relacionamentos. Onde eu passei eu tive bons relacionamentos, né? Na maioria dos casos de onde eu passei na minha vida, aqui do mesmo jeito. Mas não são relações que ficam. Assim, que você carrega algo, sabe? Uma amizade que fica. Não, é um coleguismo, um companheirismo que fica ali da universidade. E tudo, e depois que cada um vai pro seu lado, todo mundo se esquece. Inclusive eu já deletei quase todo mundo do meu Instagram, né? Principalmente do meu Instagram pessoal. Meu Instagram profissional, que eu tenho 3 Instagram, um profissional
de perfil profissional, o outro que é o do Carros em Foco, que é desse canal aqui, do blog, e o meu pessoal, que é onde eu posto a maior quantidade de maluquice, e eu não tô nem vendo, nem aí pra porra nenhuma, nem aí pra nada, né? Então aí eu peguei e deletei essa galera do meu Instagram pessoal, inclusive. Não sei nem porque que eu adicionei essa gente, sabe? Hoje eu tô muito mais criterioso, assim, pra adicionar alguém daqui, sabe? Né? Mas eu acho que isso atrapalha também. Mas é uma coisa, assim, que eu não consigo. Chega o final de semana, eu tô cansado, eu tô exausto, eu não quero sair de casa. Raramente eu quero ir pra um bar beber, sabe? E isso certamente isso atrapalhou para eu conseguir trabalho. Porque quando você vem para cá, e isso eu é, parafraseio um colega que também está aqui, que é o Baiano Viajante, vocês podem procurar aí o canal dele. Você precisa sair um pouco da tua toca. E eu tô na minha toca desde 2021, gente. Certo? Eu passo a maior parte do tempo em casa. Já aconteceu de eu sair na rua e tá tendo um carnaval e eu não sabia. Né? Se bem que é um carnaval italiano, que é um carnaval pau mole. Né? Não é um carnaval como aí no Brasil, que é bagaceira. Né? Que é um carnaval bom, um carnaval real. Né? Se não tem putaria, eu também não gosto. Né? Aí, então, pra você ver como eu, e eu estava estudando, pra você ver como às vezes eu tava numa. Fechado mesmo. Eu acho que a melhor definição que eu ouvi disso foi quando eu fiz a entrevista pro Deep, da Deep Brasilis, no Mental Deep, canal dele lá. E ele falou, por acaso tu vive num país de engenharia automotiva que coincidentemente está dentro da Itália, né? Então, pois é, eu vivo nesse país aí. E eu acho que eu ainda vivo nele, né? E às vezes eu tento mudar assim, e aí eu saio de casa e quando eu chego eu me pergunto, pô, o que é que eu tô fazendo aqui, bicho? Por que que eu vim? Gastei 20 euros aqui em cerveja paia, né? Não peguei ninguém, tá entendendo? Pra que eu saí de casa? Era melhor ficar em casa jogando PlayStation 2 com OPL. Então, isso tudo atrapalhou pegar emprego. Certamente atrapalhou pegar emprego, né? Então, 3 pontos aí. Inflexibilidade, não consegui mudar a chave rapidamente, porque no Brasil a gente usa muito livro-texto, pelo menos na época da minha engenharia, a gente frequentemente usava o livro, né? O livro base da cadeira a gente usava muito, né? Tinha professor que levava o livro, né? A gente lia e tal, mesmo que a prova fosse de cálculo, a gente tinha ali a base do livro. Então essa forma diferente. Gente, a galera estudava pelo YouTube, gente. Pegava coisa no Wikipédia. Sabe? Eu não. Eu tive um surto psicótico nesse dia. Porque eu vi o cara dizendo no grupo da engenharia automotiva, da minha turma, que, pô, não, qualquer coisa pega no YouTube. Como é, mano? Tá fazendo engenharia automotiva na Itália, mano. Universidade de Modena, mano. E ele tava certo, né? Então hoje o método de estudo ele é muito diferente do que eu estava acostumado. E eu não consegui virar a chave rápido. Demorei, ainda que uns 6 meses. Mas quando virei já estava completamente doente psicologicamente, então não adiantou muito. Não vou dizer que não adiantou. Facilitou, ficou menos difícil, né? Então acho que pesou aí nisso minha flexibilidade ruim, minha bateria social extremamente baixa, sabe? Eu acho até que todas as relações que eu construí no mestrado, porque eu fiz um esforço ali para fazer amigos, eu acho que se eu não tivesse feito esse esforço eu ainda teria extraído mais. Porque esse esforço me consumiu energia, sabe? Então eu teria extraído mais. Então sim, bateria baixa é meio ruim. Você tem que sair da toca.
E toca é uma coisa que eu não saio muito, né? Mas por outro lado, disciplina, foco, determinação, uma coisa que eu sempre tive, né? Então eu consegui superar isso tudo, mesmo com as notas baixas, com as frustrações, eu consegui seguir em frente e me formar, né? E é isso, eu acho que isso aí sobre mim é isso que eu pontuaria. Sobre a universidade, olha, eu tenho, estruturalmente falando, é um local muito bom. Bons laboratórios, boa estrutura, sabe? Sempre você tem carros para estudo, você tem peças para estudo, peças caras, boas máquinas, uma biblioteca com bons acervos, boa estrutura, não tem muito o que dizer com relação a isso. Mas eu achei uma universidade muito hostil ao estudante, né? A relação professor-aluno ela é um pouco diferente, né? No doutorado essa relação se aproxima da relação que a gente tem com os professores no Brasil, mas na graduação ela é meio estranha, né? Eu lembro que uma vez eu tava numa cafeteria, num shopping que fica atrás da universidade. E tinha um professor, eu cumprimentei ele e ele não me deu nem bola. Deu vontade de dar um murro na cara dele. E seu fela da puta, você tá pensando o que, seu merda? Vagabundo, né? Fiquei muito puto com aquilo ali, cara. Muito puto, sabe? Mal sabe ele que escapou de apanhar. Então a relação é um pouco diferente. Mas o ambiente em si é hostil. Eu senti uma hostilidade muito grande, né? Eu senti uma certa coação. O sistema deles automaticamente coage o aluno a ficar buscando a maior nota. Isso é muito ruim, porque às vezes o cara passa e tá tranquilo, não pode ficar tranquilo porque passou com 24, sabe? Passou com 25, isso é ruim. Então isso também me atrapalhou bastante. O método de ensino, sabe? Esse é o principal ponto. As aulas são muito alienadoras. E isso não é uma coisa que difere muito do Brasil, tá? Eu acho até que não difere de engenharia nenhuma. Engenharia, como eu já falei isso uma vez, eu acho que todo engenheiro ele é um potencial imbecil, sabe? Ele sai da faculdade fazendo cálculos, sabendo teorias, mas ele não sabe o impacto social disso, ele não sabe aplicar isso de uma forma que ele reconheça o impacto social e o impacto ambiental, sabe? Ele não consegue entender, não consegue conceber essa ideia. Tá entendendo? Talvez agora comece a mudar. Agora não, né? Dos últimos anos, porque na minha época eu já tinha professores que falavam muito de sustentabilidade, né? Talvez esteja mudando. Mas eu achei o curso muito alienador aqui, sabe? Muito alienador. Principalmente cadeiras como dinâmica veicular, que você fica decorando fórmula. Cadeiras como vibrações, que você fica decorando fórmula. E é muito alienador. Mas isso é muito ruim, sabe? No fundo você não sabe porque que você está estudando aquilo ali. Eu acho que a universidade poderia fazer isso de uma forma menos sofrida para o estudante, mas isso é um problema deles, né? No caso dessa universidade, né? Uma outra coisa que eu achei muito o curso ele cai de qualidade. Esse curso que eu fiz, ele cai ali do momento que a gente vai para Dallara, por incrível que pareça. Ele cai vertiginosamente de qualidade, porque a maioria dos engenheiros na Dallara não sabe dar aula, não tem paciência para dar aula e não tem paciência nem para tirar dúvida. Digo isso porque eu tenho áudios aqui de alunos, né? Nem eu, que eu era tido como por alguns professores como um imbecil,
né? Tipo, de eu perguntar as coisas, o cara não queria responder, assim. Não é que ele não queria responder, mas. E eu também tava com sérios problemas ali, a minha postura também atrapalhou. Aí, tipo, pô, eu tenho que responder isso, né? Mas eu tenho um áudio, esse áudio ficou muito, foi numa aula de aerodinâmica. E um aluno perguntou uma coisa e a professora deu um suspiro. Aquele suspiro de cansaço. Tá entendendo? E eu entendo isso. Porque eu imagino que para esse professor, você trabalhar numa empresa como a Dalari, você ainda tem que dar aula lá dentro, sabendo, e eu sei, quem já trabalhou em multinacional, empresa minimamente grande, sabe da cobrança, sabe da entrega, ainda tem que dar aula. Deve ser foda. Então eu acho que o curso cai de qualidade ali. As cadeiras viram mais ainda um decoreba. A Dalara é longe de Parma, do centro urbano, longe de Módena. Então você precisa alugar uma casa lá. Para quem é imigrante, isso é quase que inviável. Imigrante pobre, imigrante liso, certo? Ah, Anderson, mas para mim não teve problema. Não, mas meu pai é do agro. Você podia ser na Finlândia, tava tudo certo. Mas para mim, que sou um fudido, isso pesa muito contra. E atrapalha o seu desempenho. Porque enquanto o cara acorda, aqui eu moro dentro da universidade. O meu prédio de trabalho é exatamente nessa distância aqui. Então, eu entro 9, às vezes eu entro 8h20, 8h10 por esporte. Porque eu acordo 6 da manhã com uma luz na minha cara, né? Que agora estamos entrando no verão. Então, 6 da manhã já tá claro, né? Então a luz me acorda. Aí eu dou uma enrolada na cama. Quando dá 7h30 eu me visto, dou uma olhada no rosto ali, às vezes tomo um banho, dependendo do dia, que aqui você mal transpira. E vou pra cafeteria, tomo um cafezinho, papum, é nóis. E vou trabalhar no meu projeto, né? Lá eu acordava 5 da manhã, dormia mal, para pegar o primeiro trem que saía de Parma para Fornovo. Chegava lá, pegava o primeiro ônibus que passava em frente à Dallara e chegava antes da... mais de 2 horas antes da aula. Porque não tinha outro ônibus. O outro ônibus era cerca de 1h30 depois da aula. Então, veja, isso tudo tirou meu desempenho. Então, acho que esse curso ele não tinha muita razão de ser lá na Dallara. Tiveram aulas boas, evidentemente. Eu acho que ali na Dallara só tinha uma cadeira lá que era muito boa. Chassis Design. Brilhantemente dada. Brilhantemente dada pelo Luca Pinhaca e um outro professor que infelizmente faleceu. Que eu esqueci o nome dele. Eu até mandei uma mensagem para os professores agradecendo e tudo pelo trabalho. Eu sempre faço isso, fiz isso na graduação, fiz isso aqui. E eu soube que esse tinha falecido. Eu esqueci o nome dele. Enfim, era uma aula muito boa, porque eles eram tipo um teatrinho, né? Então eles faziam ali um teatrinho, eles atuavam e funcionava muito bem. E provocavam a turma. Funcionava muito bem. Tanto que foi a única cadeira que eu passei direto, de primeira. E com uma nota razoavelmente boa, 26. Todas as outras foi decoreba mais do mesmo. Mal dadas, né? Assim, tipo, insuportável, né? Mas e a sala não era muito confortável. Era uma sala que tinha umas cadeiras. Poxa, cara, doía minhas costas. Enfim, não foi bom. Assim, preferia que tivesse sido dentro da Unimore, né? Eu acho que o curso... E eu acho que essa forma, e o principal dessa forma do curso, é que eu saio do curso e eu tenho a impressão de que eu aprendi. Hoje eu entendo muito mais de carro do que eu entendia quando estava no Brasil. E deixo aqui um disclaimer. Você que gosta de carro, é apaixonado por carro,
não estuda muito não. Não estuda muito não. A paixão vai embora. Ou a não ser que você seja uma pessoa vendida, sem caráter, sabe? Vazia por dentro. Tá entendendo? Se você for um desses, é capaz da paixão ficar, né? Porque depois que você estuda, como que as empresas fazem pra vender carro, sabe? Não tem como, cara. Não tem como. Ou você é uma pessoa vazia, sem caráter, sem postura, sem consciência de classe, sem consciência política, sem consciência social. Não tem como, né? Então, o problema é seu. Mas aí, o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Ah, sim, o conteúdo. Eu acho que o curso é bom de conteúdo. Ele só é mal aplicado. A forma como se dá, apressada, né? Pra ser condensado em 2 anos, eu sinto que eu aprendi, mas vocês já viram o episódio do Chaves? Que o Chaves, pra comer o ovo, sem levantar suspeita, ele fura um ovo com um alfinete e chupa o que tem dentro? Eu sinto que o que eu aprendi no curso é esse ovo, sem nada dentro, frágil, sem conteúdo, sem peso. E eu me esforcei muito pra aprender, cara, mas eu não tive o tempo, né? E aí, bicho, eu ainda não sei bem isso, mas às vezes eu chego a uma conclusão, e eu ainda penso sobre isso, de que, na verdade, é que eu não sou um bom engenheiro. Talvez eu não seja um bom engenheiro. Ainda tô pensando nisso. Talvez eu seja um bom pesquisador. Eu sei falar bem em público. Não tenho vergonha de falar em público. Tanto que por diversas vezes o pessoal... Diversas não, 1 ou 2 vezes me pediu pra eu apresentar. Eu só mando o relatóriozinho que eu apresento pra você. Só isso que eu preciso. Sei escrever bem. Sei sintetizar a informação. Sei fazer relatório técnico. Tenho desenvoltura com software CAD. Software CAI. ANSYS, né? Abacus, CATIA, SolidWorks, essas porcaria tudinho aí, pode botar aqui, que pode tocar pro pai, que o pai mexe, né? E antes, e é engraçado, eu achava, eu acabei de usar a palavra mexer. Eu olhava isso com certo preconceito, né? Isso aqui é a gente aqui no Brasil. Isso na época. Olhava isso com certo preconceito. Posso dizer pra vocês, honestamente, eles mexem aqui também. Nem todas as universidades têm a que eu tenho. Nem todas as universidades o software é licenciado. Tem muito software pirata rolando aqui também. Então, isso também me mostra um pouco que a gente, nas federais brasileiras, privada, porcaria, não perca seu tempo com universidade privada, né? A gente, nas federais brasileiras, a gente tira leite de pedra. Porque a gente tem uma estrutura que não é ruim, mas era pra ser muito melhor. E a gente consegue bater de frente com esses caras, né? Então eu cheguei à conclusão, eu ainda tô pensando nisso, eu não tô totalmente certo, de que talvez eu não seja um bom engenheiro, seja um bom pesquisador, né? E eu só vou poder concluir isso com o tempo, né? A priori, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 8 meses depois do curso, é isso que eu posso dizer. 8 meses passado a tempestade, que foi essa tempestade de 3 anos, eu posso dizer que a conclusão que fica é que eu nunca fui um bom engenheiro. Talvez eu seja um bom pesquisador, né?
É o que fica. É o que tem pra janta. A gente se vê no próximo vídeo.